Você tem mais de 60 anos e quer se sentir bem fisicamente. E para testar como você está, se está bem ou mal, vamos fazer 5 testes para o corpo todo: para a sua coluna cervical, para a sua coluna lombar, para os seus joelhos, para os seus quadris e até para os seus ombros. E vamos testar tudo isso. E depois dos testes, você vai perceber até que ponto consegue passar nesses testes e também vai receber imediatamente o exercício para ir melhorando cada vez mais, para que você possa recuperar toda a sua mobilidade e bem-estar. Vamos começar pela coluna cervical. Trata-se da capacidade de rotação da cabeça. Sente-se em uma cadeira ou fique sentado sobre os calcanhares para que seu tronco fique o mais fixo possível. Coloque também as mãos sobre os joelhos para que você não gire o tronco junto e permaneça completamente reto. E agora você simplesmente gira a cabeça para a esquerda, e agora seu nariz deve apontar 90 graus para a esquerda, e com seus olhos você deve quase conseguir olhar para trás. E com o lado direito, a mesma coisa. Você gira a cabeça para a direita, o nariz agora deve apontar 90 graus para a direita, e então, se você usar os olhos também e puxar ainda mais o olhar para a rotação, você deve conseguir olhar para trás. E aí, como foi? Escreva um comentário dizendo como isso funcionou para você. Como é o exercício para isso, caso ainda não tenha sido tão bom? E sempre pode melhorar, não tem realmente um limite para isso. Você também pode ir além da marca, digamos assim, que eu estabeleço. Mas primeiro, alcançar essa marca é o primeiro passo, certo? Coloque a mão direita em cima, atrás da cabeça, e a mão esquerda embaixo, à direita, no maxilar inferior. E puxe a cabeça suavemente para a esquerda. O melhor é fazer junto comigo. Puxe suavemente a cabeça para a esquerda. Isso. Respire fundo enquanto faz isso. Inspire profundamente e expire profundamente. E ajuste a intensidade da dor do alongamento que você sente para que ela seja suportável. Isso vale para todos os exercícios que vamos fazer hoje, certo? Suportável, ou seja, naquela dorzinha confortável. E quando você perceber que está diminuindo, isso vai acontecer porque seus músculos e suas fáscias vão cedendo. E aí a intensidade que você sentia vai diminuindo aos poucos. E aí você vai um pouco mais além, de novo. Para que a gente sempre fique nesse ponto ainda suportável. E então você vai querer virar a cabeça para a direita de novo. Agora vamos colocar força nisso. Mas você segure firme, isso já inclui uma rotação com força. Se você perceber que é demais, especialmente na primeira vez, continue alongando como fizemos no começo. Isso já é, por assim dizer, o próximo nível, que tem um pouco mais de efeito, traz mais força e assim por diante. Mas não precisa ser assim, especialmente no começo. Sim, você tenta girar para a direita, vou explicar de novo. Mas mantenha a cabeça firme, relaxa e então continua girando para a esquerda. E aí você percebe que essa técnica também te ajuda a alongar ainda mais. E vamos fazer isso de novo. Você quer girar a cabeça para a direita, relaxa e depois gira mais para a esquerda. Assim. E agora você solta. E agora tente ativamente, ou seja, sem que suas mãos te ajudem, girar ainda mais a cabeça para a esquerda e olhar para a esquerda com os olhos. E volte devagar à posição inicial. E você percebe que isso é muito, muito intenso. E isso é muito bom. Mas isso faz com que você deva se mover devagar depois do exercício. E agora você vira a cabeça para a direita. E vamos fazer o mesmo do outro lado. Não se surpreenda se, a princípio, os músculos e fáscias não quiserem colaborar, porque eles estavam trabalhando do outro lado agora há pouco. Eles precisam se ajustar novamente agora, certo? Agora vire para a direita. Preste atenção para não girar o tronco junto. Então, com a mão esquerda, segure a parte de trás da cabeça, em cima do lado direito, e com a mão direita, segure a mandíbula mais embaixo do lado esquerdo. E puxe a cabeça mais para a direita. Para o tronco. Esta é novamente a parte passiva.
Isso é chamado de alongamento passivo, porque a cabeça está passiva, pois as mãos é que provocam o alongamento. E respire fundo aí novamente. Inspire profundamente, expire profundamente. Acompanhe também com os olhos. Assim você já pode testar. Até onde consigo olhar agora? Já consigo olhar para trás? E aqui também, se você já quiser, pode testar o treino de força que está embutido no exercício e já começar a usar agora mesmo. Mais uma vez, como funciona? Você segura firme a cabeça e tenta girá-la para a esquerda, mas não consegue porque está segurando. Então essa força contrária, isso é chamado de contração isométrica, certo? Sem movimento, treinamento de força sem movimento. Isso faz com que, quando você relaxa agora, percebe, agora vai um pouco mais longe aqui de novo. Esse é o objetivo. Aplique força e ganhe mais alongamento. E então você faz isso mais uma vez. Quer girar para a esquerda? Relaxa, puxa a cabeça com as mãos mais para a direita. E então você solta. Cuidado para o tronco não girar junto. E agora gira ativamente a cabeça o máximo possível para trás. E agora o corpo aprende a usar ativamente o novo alongamento, a mobilidade que você conquistou e a ajustá-la ativamente. E então você volta, gira mais uma vez rapidamente para a esquerda. Atenção! Agora vai parecer que você precisa fazer isso bem devagar para acostumar tudo de novo. E de novo para a direita. Pronto, esse já foi o primeiro teste com o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo. Para isso, vamos ficar em pé. E agora, na verdade, o teste mostra o quanto você fica sentado sem compensar. Eu vou te explicar o porquê. Ao sentar, você mantém um ângulo de cerca de 90 graus no quadril e a parte da frente do corpo encurta cada vez mais. Quando você quer se levantar, talvez você conheça esse efeito. Você quer levantar do sofá e percebe que, quando vai se levantar, dói nas costas. É o oposto de se sentir bem, isso dói. Por que dói, então? Na maioria das vezes é porque toda essa parte muscular que flexiona o quadril não quer ceder, porque ficou encurtada o tempo todo enquanto você estava sentado. E agora ela precisa ceder. Por isso você sente dor na parte de trás das costas. Você deveria ficar em pé sem dor nas costas. Mas você quer se afastar das dores nas costas. Como você pode testar agora o quão distante está disso? É simples. Você faz o teste número 2. Coloca as duas mãos na parte inferior das nádegas e agora se inclina para trás, empurrando a virilha para frente e puxando o umbigo mais para trás. E ao mesmo tempo você leva a cabeça para cima e para trás. E agora o teste é que você precisa conseguir olhar diretamente para cima, certo? Diretamente acima de você. Pode ser mais, mas isso é o mínimo. Se você consegue isso, já está longe das dores nas costas e o dia a dia deve funcionar bem. Claro que dá para melhorar ainda mais. Mas não importa onde você está agora, o seu limite atual, esse também é o seu exercício. Você se posiciona assim, leva os quadris para frente e puxa a barriga para trás. Se você estiver inseguro na posição, pode ficar encostado em uma parede. Vamos fazer isso juntos. Isso, fique aí na frente, empurre os quadris para frente e puxe o umbigo para trás. E depois, em algum momento, adicione a cabeça. E então continue alongando cada vez mais nessa posição. Faça isso por 2 minutos no total. Vamos fazer isso juntos. Respire fundo. Perceba o que você está sentindo. Não se assuste se você sentir agora suas dores nas costas, porque ao puxar agora as estruturas que desencadeiam isso em você, você percebe elas. Mas aí isso se alonga e depois, quando você volta a ficar ereto, você está mais distante das suas dores nas costas do que antes. Porque isso cedeu de forma flexível. E se você já quiser fazer o treino de força agora, então você tenta se levantar, mas como você está pressionando as mãos contra a parede, você só tenta e não se move. Depois relaxa de novo e continua alongando. E mais uma vez, você tenta se levantar, mas não deixa acontecer.
Relaxa e continua alongando. E então você solta as mãos da parede e puxa ativamente para trás mais uma vez. E volta devagar. Levanta e agora sinta como está. E deixa um comentário. Ao levantar, você percebe que está flutuando. Faço esse exercício há muitos anos com frequência. E sempre que você sai disso, depois de ficar sentado de novo no dia a dia e tenso por causa do encurtamento, a sensação é maravilhosa. Esse é o teste número 2. E esse inclui, por assim dizer, a liberdade do quadril e a liberdade da parte inferior das costas. Um pouco também a liberdade da coxa. Certo. Agora vamos para o joelho, mais uma vez de forma ainda mais intensa. Vamos ficar exatamente assim. Agora faremos um movimento de compensação. Agora mesmo alongamos tudo na frente. E agora vamos alongar tudo atrás. E qual é o critério aí? O critério é que, quando você for descendo devagar, não faça isso tão rápido, principalmente se for a primeira vez que está fazendo, que, com os joelhos esticados, você consiga descer o suficiente para tocar o chão com as pontas dos dedos. Mas isso não precisa ser agora. Você pode ficar tranquilo e, se você estiver assim, então permaneça assim. Desça o máximo que conseguir, sentindo atrás do joelho, atrás da coxa. Talvez nos glúteos e na parte inferior das costas, que ainda seja suportável, que ainda seja uma dor boa. E assim você vai descendo um pouco de cada vez. Sinta bem o que está acontecendo no corpo. Ahá, isso puxa, isso dói, mas eu sei por que estou fazendo isso. Por isso eu continuo indo mais fundo. E não tenha pressa. Sim, pode dizer que demora cerca de 1 minuto sem pressa. E se você quiser, pode ativar o turbo também. Mas não precisa ser na primeira vez, tá? Aí você segura suas pernas e tenta levantar as costas. Mas como você está se segurando, não dá para subir. E você só contrai, como se quisesse levantar. E depois de contrair, você relaxa e se puxa com as mãos ainda mais para o alongamento. E então você puxa de novo, tenta subir, mas continua se segurando, relaxa novamente e se puxa ainda mais para baixo. Sim, então, com essa contração oposta, você ganha força nesses ângulos. E isso é extremamente importante para o seu dia a dia, usar bem esses músculos até a idade mais avançada. E você aumenta o alongamento a cada vez. E por fim, você solta, estende ativamente os joelhos completamente mais uma vez e se puxa com a própria força. Isso agora é chamado de alongamento ativo. Você se puxa novamente com a própria força para baixo. E então os programas são gravados no cérebro. Porque, no final das contas, você precisa entender que o seu bem-estar no corpo, sentir dor ou não sentir dor, é determinado por como o seu cérebro está estruturado. A dor surge no cérebro. O desconforto surge no cérebro. O corpo só envia essa informação ao cérebro, onde tudo ocorre. Por isso é preciso reprogramar ali, é sobre isso. E com essas medidas físicas e mecânicas, nós reprogramamos o cérebro para mais alívio da dor, mais mobilidade e mais bem-estar. Então agora vamos focar ainda mais nos joelhos e também nos tornozelos ao mesmo tempo. Isso significa, por favor, vá para a posição de 4 apoios agora. Muitos dizem, não consigo me ajoelhar, dói nos meus joelhos. Para você que diz isso, eu tenho uma boa notícia. Seus joelhos ficam mais sensíveis quanto maior for a tensão dos músculos e fáscias nessa região. Se a tensão for alta, você terá joelhos muito sensíveis. Quando a tensão diminui, a sensibilidade também diminui. Se você for realmente flexível, pode ajoelhar-se facilmente no chão de madeira e isso não vai te machucar. Eu sei que você não acredita logo de início, mas experimente, porque eu sei, com base em milhares de pacientes, que é exatamente assim. Você só precisa fazer isso, certo? Mas agora você ainda tem joelhos sensíveis. Então, como vamos te ajudar nisso agora?
pegando um colchonete bem macio, tipo um de 12 centímetros, e ou colocar um travesseiro, ou uma almofada debaixo dos joelhos, ou praticar na cama, algo assim, para que você realmente possa se ajoelhar de forma relaxada. E então você estica os pés, ambos os pés. E agora vem o teste. O teste é que você consegue se sentar bem relaxado. E eu sei que nunca vou conseguir. E como é que eu vou fazer isso? Estou longe disso. Por favor, eu já tive pacientes que tinham 70, 75 anos e conseguiam chegar no máximo até aqui. 3 meses depois eles estavam aqui. E se demorar 4 meses também não tem problema. Porque cada milímetro a mais que você consegue ir para trás, quando seus joelhos são aliviados e você sabe como é com as pernas, com os joelhos, precisamos caminhar, precisamos fazer trilhas, precisamos manter o corpo em movimento. E quando os joelhos não funcionam mais, nossa, aí começa a ficar realmente difícil, porque seu corpo não consegue mais se mover como a evolução o preparou para se mover. Você precisa caminhar. Por isso, cuide dos seus joelhos. E este é um kit de cuidados para os seus joelhos. Sim, junto com outros exercícios que fizemos, como a inclinação para frente. Assim, você mantém seus joelhos saudáveis por toda a vida, mas é preciso aprender como treinar isso. Então, como você treina isso aqui? Suponha que só consiga chegar aqui. Aí você fica aqui, vai um pouco para trás e percebe que agora consegue chegar até aqui. E aí, dia após dia, você vai avançando um pouquinho mais. E acredite em mim, seu corpo é feito de um jeito, isso é biologicamente programado, que se você puxar os músculos repetidamente, uma hora eles cedem. Mesmo que eles não queiram, mesmo que estejam acostumados de outra forma, uma hora eles cedem. E a cada vez você ganha um pouco mais. O que pode acontecer agora, importante para os seus pés, pode ser que você diga: meu peito do pé está puxando tanto, eu nunca vou conseguir sentar em cima dele. Você também precisa passar por esse processo. Talvez a princípio você fique com um espaço aqui. Dias ou semanas depois, você está aqui e em certo momento chega lá embaixo. E em algum momento você está sentado em cima disso. E nesse caminho para baixo, você também pode incluir o treinamento de força. Como isso funciona? Por exemplo, você chega até aqui e percebe que não dá para ir além. Isso ainda é positivo, ainda é um desconforto suportável, mas não dá para ir além. Então, depois de 1 minuto, você permanece assim e pressiona os 2 pés contra o chão o mais forte possível, como se quisesse esticar a perna. Mas como o chão está ali embaixo, você não consegue esticar, mas você pode contrair. Você sente isso aqui nas pernas porque é o músculo que quer esticar sua perna. E ele está contraindo agora. Depois você relaxa, vai um pouco mais fundo, faça junto rapidinho. E sempre se apoie de forma que você não coloque muito peso no alongamento, para que não fique insuportável, para que você não se force demais. Um pouco de esforço faz parte, mas ainda tem que ser possível dar um leve sorriso. Isso, e então você contrai de novo, relaxa, vai mais um pouquinho, contrai de novo, relaxa, vai mais um pouquinho, e em algum momento você vai conseguir sentar. E eu diria que isso é o mínimo. Você precisa, e eu digo precisa, não estou dizendo isso de forma ruim, estou dizendo porque é realmente necessário, porque é indispensável, sim, para que seus joelhos funcionem bem. E você sabe quantas pessoas não conseguem mais andar, só conseguem ficar sentadas, não conseguem mais se mover, porque tem tantos problemas nos joelhos. E com isso, a chance é incrivelmente alta de você se livrar das dores no joelho ou até mesmo de nem chegar a tê-las. E um pequeno spoiler para mais tarde. Você também pode ir ainda mais para trás, sim, e praticamente inclinar todo o tronco para trás. E você pode até, em algum momento, descer até os cotovelos ou até se deitar completamente. Mas isso não é estritamente necessário para as dores no joelho. Isso traz ainda mais mobilidade, ainda mais liberdade, ainda mais capacidade de pular, de fazer tudo, desde jogar tênis até qualquer outra coisa, não importa a sua idade, certo? Já deu vontade suficiente para que você faça os exercícios regularmente. Agora vamos para o último exercício. O último exercício também trata de uma área muito importante, que são os seus ombros. E o teste é o seguinte:
Você procura um canto. Você precisa de um canto. Pode ser na escada, banheiro ou chuveiro, sempre haverá um lugar disponível. E no canto, por favor, coloque os braços na horizontal. E então você vai e se inclina com a parte superior do externo repetidamente no canto. Você vê, eu estou com um problema aqui, porque aqui tem a janela e aqui tem essa moldura. Mas eu vou tentar te mostrar mesmo assim, porque agora você quer. Então, no seu caso, a mão direita estaria na parede. No meu caso, eu substituo isso pelo braço que se apoia no canto. Agora você se inclina ainda mais para dentro. E o objetivo é que você encoste o nariz no canto. Sim, o nariz deve ir para o canto. Nariz no canto. Porque isso é tão relevante para seu bem-estar. Se você já participou agora há pouco, então percebe, nossa, como isso é gostoso, tão livre assim. Aliás, esse é o exercício que eu sempre recomendo para as pessoas que não acreditam que isso pode trazer bem-estar para elas. Eu recomendo exatamente esse exercício para elas. Depois, elas saem se sentindo tão bem, conseguem respirar livremente, conseguem puxar o ar, conseguem se movimentar de novo, os ombros doem menos e assim por diante. Sim? E agora vamos fazer o exercício juntos. Tudo bem? Certo, então você vai para o seu canto e entra até onde conseguir. Talvez só consiga ir até aqui. Sem problema nenhum. Preste atenção para não entrar no canto com a barriga, e isso estaria errado. Você deve entrar no canto com a parte superior do peito, isso mesmo, com o topo do osso do peito. E então você vai até sentir que nos ombros dói tanto que quase começa a ficar ruim. Mas ainda não, ainda está bom, e aí está exatamente certo. E então, depois de 1 minuto, enquanto você foi se aprofundando cada vez mais, você pressiona. Vamos repetir o treino de força no modo turbo se quiser. Se não, continue indo mais fundo por 2 minutos. Mas se você quiser ter ainda mais efeito, então espere 1 minuto. Vá se aprofundando cada vez mais. E então, depois de 1 minuto, você começa e pressiona com o braço o mais forte possível contra as paredes. Pressione bem forte, relaxe e perceba, agora eu consigo ir mais fundo. E então você pressiona novamente bem forte contra, mas tem que ser suportável o tempo todo. Aí você relaxa de novo, vai mais fundo. E mais uma vez, você pressiona contra. Você pressiona contra, relaxa, vai mais fundo. E vamos fazer isso mais uma vez. Pressionamos bem forte contra as paredes. Pressiona bem forte mesmo. Relaxa. E entra mais um pouco de novo e agora sai. Vou me virar para você. E agora você puxa ativamente seus braços bem para trás. Puxa para trás. Puxa como se sua vida dependesse disso. Puxa com força para trás. E mais ainda. E desce. E sinta. Não é uma loucura? Ah, por isso você já deveria fazer esse exercício diariamente. Porque essa sensação de bem-estar que você sente agora em toda essa região do peito, dos ombros e também do pescoço, também vai ficando mais solta com isso. Essa sensação queremos ter em todo o corpo. E quanto mais tempo vivemos neste mundo, mais queremos sentir essa sensação. Não queremos sofrer como muitos acham normal. Dizem que após os 60 fica ruim, piora nos 70 e com 80 não dá para fazer nada. Não aceitamos isso. Queremos mudar. Queremos mostrar com os exercícios Liebstand Prast que é possível se sentir muito bem, até mesmo com 95 anos. Certo? Se você ficou interessado agora, faça esses testes e sempre confira de novo. Até onde consigo ir agora? Assista ao vídeo novamente. Como era o teste? Onde devia pôr a ponta do nariz? Para onde precisava olhar? E siga o passo a passo. Depois faça o exercício por conta própria. Depois confira de novo e assim por diante. Dedique-se a isso. Você vai perceber, eu quase garanto, não 100%, mas quase 100% sim, que você vai se sentir cada vez melhor. E se você quiser mais informações e outros exercícios que vão ajudar no seu bem-estar físico completo, então acesse o primeiro comentário, clique no link lá.
E aí você vai receber gratuitamente o nosso guia de dores para o corpo inteiro por e-mail. Faça isso. Aproveite. Nós nos esforçamos muito para que isso te ajude de verdade. E no mais, continue firme nisso. Você já participou e percebeu o que dá certo e o que não dá certo. Se você quiser ir além, faça o que está sendo feito neste vídeo, porque isso você deveria conseguir fazer com mais de 50 anos. Divirta-se!